Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, sou uma das consultoras já daqui para fora e vou estar com vocês hoje aqui nesse nosso webinar. Antes de nós começarmos, queria já trazer os próximos eventos para quem quiser já se inscrever e aproveitar os próximos encontros. No dia 31 de janeiro, vamos falar sobre atividades extracurriculares, seu papel fundamental no processo seletivo no exterior. No dia 5 de fevereiro, vamos falar das provas internacionais, aqui, inclusive, trazendo algumas novidades das provas da Europa, alguns dos países que nós atuamos e as provas que são exigidas nesses países. E no dia 7 de fevereiro, vamos falar sobre se não for a pena, se não for as melhores do mundo, não vale a pena. Será que é isso mesmo, né? Isso é um grande, é uma grande pauta, né, que muitas famílias, quando olham esse projeto de estudar fora, pensam e cogitam, se não for para entrar nas melhores faculdades do mundo, se não vale a pena estudar fora, e a gente vai trazer aqui alguns dos porquês, de estudar fora, né, além da parte acadêmica e toda a parte de desenvolvimento que existe também. Então, aqui são os próximos eventos para quem quer aproveitar e se inscrever. Aqui também a nossa análise de perfil, para você testar suas chances de admissão em bolsas de estudos no exterior. É uma forma super gratuita que nós realizamos para dar um feedback ao estudante interessado no assunto do seu potencial de estudar no exterior. Então, nossa análise de perfil aqui vocês têm acesso pelo QR Code e pelo site direto aqui, o bit.ly barra análise de perfil DPF, de daqui para fora. A nossa análise de perfil é bem fácil e rápido, então quem ainda não fez, ao entrar nesse link que eu coloquei, vocês vão preencher algumas informações chaves e com isso vão ter um feedback nosso do potencial de entrar num projeto como esse de estudar no exterior. Além disso, também é nosso link para atendimentos individuais, então vocês também podem agendar uma conversa inicial com o consultor daqui para fora. Não tem custo algum também essa primeira conversa e vocês podem ter acesso no nosso link também, tá? Então, nossa pauta principal de hoje é falarmos de bolsas de estudos, né? Já que é ah, uma parte fundamental desse projeto de estudar no exterior, tanto para os estudantes quanto para famílias, em avaliar a viabilidade financeira desse projeto. Então, aqui a gente separou alguns dos pontos principais, a gente vai falar um pouquinho daqui para fora, vamos falar do processo seletivo, bem rápido nessas primeiras duas pautas. A terceira pauta, que é a principal, vamos falar sobre bolsas de estudos, como se preparar, como que você pode aumentar suas chances de conseguir bolsas no exterior, e vamos falar um pouquinho do nosso trabalho, né, e como que nós ajudamos os alunos nesse quesito específico das bolsas no exterior também, tá? Bem, primeiramente, então, fazendo essa rápida introdução da Daqui para Fora, para quem não nos conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior, já há 23 anos. Já foram enviados mais de 3.800 alunos para o exterior e mais de 800 milhões de reais em bolsas totalizadas entre os nossos alunos. Temos uma equipe hoje com mais de 40 profissionais formados no exterior e toda a equipe daqui para fora, a equipe completa, ela é setorizada por times, equipes acadêmicas que trabalham com os nossos alunos. Então, nós setorizamos nossas equipes acadêmicas para que cada aluno tenha a sua própria equipe durante toda a jornada. Em termos de países e atuação, aqui algumas faculdades dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica, são os países de hoje que nós atuamos, e algumas faculdades que os nossos alunos já foram aprovados. É importante da gente frisar que daqui para fora não trabalha em convênio com nenhuma universidade. Nosso grande objetivo com cada estudante é que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade no exterior e sempre dentro de uma viabilidade financeira da família. Então, nosso grande objetivo na daqui para fora é justamente acharmos essa interseção dos dois mundos, o acadêmico e o financeiro. Em termos de resultados mais recentes da nossa última turma de 22 e 23, aqui as top 15, top 30 faculdades dos Estados Unidos, né, que os nossos alunos foram aprovados. Então, alguns resultados super expressivos, né, de aprovações.
ah, assim como na Europa e no Canadá também. Algumas faculdades que os nossos alunos foram aprovados nos últimos 2 ciclos. Então, aqui é muito para mostrar para todos que estão nos assistindo um pouco da bagagem, né, da daqui para fora, nossa experiência e expertise no assunto, para justamente viabilizar esse projeto para cada um. E aí, entrando agora um pouco no processo seletivo em si, né? A gente colocou essa segunda pauta aqui para vocês antes de falarmos das bolsas acadêmicas, porque justamente contextualiza um pouco os requisitos e, a partir desses requisitos, quais deles podem ser, inclusive, os fundamentais para lá na frente se conseguir alguma bolsa de estudos no exterior. Então vamos lá. Primeiramente, a parte acadêmica, as faculdades elas já avaliam os estudantes por notas, né, o histórico escolar do aluno, do nono ao terceiro ano do ensino médio, né, ou os últimos 4 anos da escola. E as provas, que são as provas do SAT ou ACT, provas de inglês e matemática, as provas de proficiência de inglês, né, ou do idioma, né, do país. Mas aqui cada faculdade vai ter um requerimento, vai ter algumas possibilidades de demonstrar a proficiência de inglês. A prova do Enem, que é uma prova que ela é exigida tanto no processo do Canadá quanto da Europa. Inclusive, quando falarmos de provas internacionais no próximo webinar, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do Enem, né? O que é para quais faculdades é necessário, é obrigatório, ou aonde que ele vai entrar como componente acadêmico. Então, entrem no nosso webinar de provas internacionais para vocês entenderem um pouco mais desse assunto. E para fechar as provas específicas, né, dependendo do país, da universidade, isso aqui é do processo europeu. Algumas faculdades na Europa, elas podem ter exigências específicas, e aí nós conseguimos avaliar dentro das faculdades que cada aluno vai se candidatar se vai existir ou não alguma obrigatoriedade de prova, tá? E aí, para fechar, existem também as cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador, as atividades extracurriculares, e as redações de apresentação para as universidades, tá? Algumas faculdades podem também exigir entrevistas, que são via online com representantes da faculdade. Essas entrevistas são feitas geralmente via online, e o portfólio artístico para os alunos interessados nas artes, que também são importantes nessa construção da candidatura, inclusive possivelmente uma bolsa por a aptidão artística também pode ser considerada através do portfólio. A gente vai falar já já na pauta principal da noite. Então, aqui é importante a gente frisar, né, esse processo seletivo como um todo, né, como vocês estão vendo aqui, nós pontuamos todos os requerimentos possíveis, né, em um processo seletivo no exterior, e de acordo com o perfil do estudante interessado, né, dos seus objetivos, da onde ou quais países você tem interesse em se candidatar, aí a equipe que trabalha com o estudante nota para fora vai direcionar esse estudante para a construção dos requerimentos necessários para onde esse aluno ele queira aplicar, né? Ah, mas olhando na parte financeira, alguns desses requisitos aqui podem lá na frente significar uma bolsa de estudo, que é justamente o que a gente vai falar já já. Antes de falarmos de bolsa, vamos entrar então agora na parte do quanto custa sem bolsa, né? Ou seja, quanto é necessário um investimento no exterior para realizar um projeto como esse. Então vamos lá. Custos anuais, né? A gente coloca aqui um range de valores no mais baixo até o mais alto, né? Na moeda local de cada país, então Estados Unidos e Canadá, dólar americano e dólar canadense, no Reino Unido, libras, e na Europa continental, euros, né? E aí, quanto custa hoje fazer uma faculdade no exterior, né? O range de valores das faculdades nos Estados Unidos e no Canadá são bem parecidos, né? A partir de 30 mil dólares americanos ou canadenses, podendo chegar até a casa dos 70, 80 mil dólares americanos ou canadenses, tá? No Reino Unido, esse valor vai variar de 30 até 50 mil libras ao ano,
E na Europa, esse valor vai variar de 15 a 45 mil euros ao ano. Sendo que nesse valor anual, nós já estamos incluindo o custo básico de vida, que é a moradia e a alimentação do estudante no campus. Tá? Então, aqui, né, para quem ainda não tem essa referência, podem tirar um print aí da tela, né, terem essa referência inicial, porque é justamente a partir do que cada família estimar e determinar como orçamento final é que se dá o trabalho daqui para fora também, junto com cada estudante. Então, nosso grande objetivo é que, a partir do que a família determina como orçamento final, é o trabalho de definição, seleção e recomendação de universidades que estejam dentro desse orçamento também, ou com bolsa possam chegar dentro desse orçamento. Olhando um pouco a Europa, né, como vocês podem ver uma diferenciação aqui desses países, na Europa nós conseguimos inclusive encontrar algumas faculdades que, quando a gente olha só o custo dos estudos, das aulas, existem faculdades com um custo muito acessível financeiramente falando. Encontramos faculdades que vão ter um custo anual de 1.000, 2.000, 3.000, 8.000 dólares euros ao ano, ou até mesmo 800 mil euros ao ano. Então, na Europa continental, principalmente também para quem tem o passaporte ou a dupla cidadania europeia, esses benefícios também podem acontecer. Inclusive, aqui alguns exemplos dessas universidades, né, que têm um ótimo custo-benefício, né? Principalmente aqui Portugal e Espanha, né? São dois países que têm algumas faculdades dentro desse range mais baixo de custo de estudos. Por exemplo, a Universidade de Lisboa, né, para o custo anual é de 5 mil euros ao ano das aulas. Para quem tem um passaporte europeu, esse valor cai para 700 euros ao ano, né? Assim, a Universidade de Sevilha, na Espanha, vai custar 800 euros ao ano, tanto para quem tem ou não um passaporte europeu. Quando a gente amplia isso, né, olhando também o custo básico de vida, aí a gente chega nesses valores médios, né, de 15, 14, 19, o range mais baixo europeu que vocês viram no custo anual total, né, com moradia e alimentação, né? Então, na Sevilha, né, a gente viu que o custo anual dos estudos é 800 euros ao ano, e aí quando soma-se o custo de vida, né, manutenção, moradia, alimentação, chega a casa dos 14 mil euros ao ano, né? Já que hoje uma conta bem por alto, média, na Europa, o custo de vida, de manutenção, de moradia e alimentação vai girar na casa de 1.000 a 1.500 euros ao mês. Então, o custo de vida, só se a gente olha o custo de vida na Europa, vai ficar num patamar inicial de aproximadamente 12 a 15 mil euros ao ano, né? Então, aqui é só para trazer e ilustrar algumas das possibilidades que existem na Europa, principalmente, que tem um ótimo custo-benefício para os alunos e famílias. E aí, falando um pouco de bolsas, né, que é a pauta principal da noite hoje, aqui alguns dados interessantes da nossa turma de 2023. A gente está começando a receber os resultados, né, da turma de 2024, mas aqui é só para fazer esse retroativo de 23, 54% dos alunos daqui para fora obtiveram algum tipo de bolsa. A média foi de 20 mil dólares por ano, totalizando aí 125 milhões de reais em bolsas. A distribuição dessas bolsas dadas, bolsas de 10, de 20, 50, até mais de 50 mil dólares ao ano, que esses alunos obtiveram. E aqui, inclusive, algumas das 4 principais vertentes de bolsa que a gente vai abordar hoje na nossa reunião, né? É importante a gente frisar também que, em termos de quantidade e opções de faculdades que ofereçam bolsas de estudos para alunos internacionais, se encontram nos Estados Unidos, é onde tem a maior variedade e a maior disponibilidade de bolsas para os alunos. Na Europa também existem, né? Mas são algumas universidades, e no Canadá também, tá? Então, aqui a ideia é da gente abordar as 4 principais vertentes de bolsa de estudos que existem no exterior. Bolsa por mérito acadêmico, necessidade financeira, bolsa por mérito artístico e bolsa por mérito esportivo, tá? Nós vamos focar
principalmente nas três primeiras, bolsa por mérito e necessidade financeira e bolsa artística. Só para já adiantar a bolsa esportiva, as bolsas esportivas são oferecidas para atletas de alto rendimento que tenham resultados oficiais nos últimos 4, 5, 6 anos durante o ensino médio. Né? Ou seja, que tenham construído uma carreira esportiva de alto rendimento durante a sua vida acadêmica também. E assim, com esse currículo esportivo de alto nível, podem pleitear para uma bolsa esportiva. Existem algumas empresas especializadas em bolsas esportivas que, se alguém aqui tiver interesse, a gente pode também indicar. Mas vamos entrar nas três principais. Bolsa por mérito acadêmico primeiro. Essas bolsas elas são dadas basicamente por mérito de notas e provas, tá? Ou seja, notas da escola, ou seja, um histórico escolar em alto rendimento, idealmente aí falando de uma média geral acima de 8, né, que seria aí considerado uma boa média para considerarmos boas bolsas acadêmicas, tá? Existem outras bolsas que podem também ser oferecidas com uma média talvez 7, 7,5, 8, 8,5, 9. Então cada faculdade funciona de uma forma, tá? Então, aqui, notas da escola, mas o grande ponto aqui é o estudante entender que tem interesse em fazer um processo de admissão para o exterior. Tirar boas notas na escola pode significar, de fato, lá na frente, bolsas acadêmicas para você na faculdade. Além disso, né, algumas faculdades também vão considerar a bolsa se você tiver notas nas provas realizadas, principalmente o SAT ou ACT, mas principalmente o SAT, tá? Muitas das bolsas, inclusive, são dadas na combinação dos dois, notas da escola com o SAT. Algumas poucas faculdades podem também oferecer alguma bolsa pela prova de proficiência de inglês, ou seja, a prova do TOEFL. Mas aqui, né, são pouquíssimas faculdades que oferecem, mas o ponto aqui das provas e para o estudante que está no processo de candidatura é entender que quanto melhor for a nota final da prova, tanto do SAT quanto do TOEFL, isso não só ajuda na admissão no exterior, mas possivelmente pode significar também bolsa de estudo, tá? A grande maioria dos alunos daqui para fora se qualificam para bolsas por mérito acadêmico. É daqui aonde a grande maioria dos nossos alunos vão obter algum tipo de bolsa acadêmica. Muitas dessas bolsas por mérito acadêmico, elas são dadas na consideração, né, da admissão do estudante. Ou seja, a partir do momento que o aluno estiver se candidatando para uma faculdade, na faculdade que tem a bolsa por mérito acadêmico, a grande maioria delas já vai considerar cada estudante que estiver se candidatando automaticamente para algum tipo de bolsa. É o caso, por exemplo, da Universidade de Toronto, no Canadá. Ou seja, todos os alunos que aplicam, que se candidatam para a Universidade de Toronto, no Canadá, são considerados automaticamente para a bolsa também. E aí a faculdade, no ato da admissão, já oferece uma bolsa, caso esse aluno tenha se qualificado, ou que ela tenha entendido que aquele aluno é um aluno que não só merece admissão, mas vai ter admissão com algum tipo de bolsa. Então, o aluno geralmente não precisa, né, ele não tem que fazer nada extra, não tem que mandar um application extra, não tem um prazo diferente. As faculdades, elas consideram no ato da admissão e no recebimento da sua candidatura, tá? Agora, tem que ficar atento, porque algumas faculdades podem ter alguma application extra, né? Ou algum prazo diferente, algum formulário extra, algo diferente para aplicação de bolsa por mérito acadêmico. Então, aqui o estudante que estivesse considerando em aplicar para uma bolsa por mérito precisa avaliar muito criteriosamente se na faculdade você é considerado automaticamente na admissão ou precisa ser feita alguma aplicação extra, tá? E muitas vezes essa aplicação também tem um prazo diferente. Então, esses são os quatro principais pilares das bolsas por mérito acadêmico, e aqui alguns exemplos dos nossos alunos para ilustrar um pouquinho essas bolsas que foram oferecidas, né, e recebidas pelos nossos alunos por mérito acadêmico, né?
Como vocês podem ver aqui, os principais exemplos de bolsa, né, tanto por mérito, necessidade, que vocês vão ver por aqui, faculdades dos Estados Unidos, a grande maioria, e algumas faculdades também no Canadá. A segunda vertente, né, que alguns alunos daqui para fora também se qualificam todos os anos na aplicação, é a bolsa por necessidade financeira, tá? Essas faculdades que oferecem essas bolsas por necessidade financeira, né, como o próprio nome já diz, é uma necessidade ou uma comprovação financeira da família, são faculdades já num nível acadêmico mais rigoroso. Elas são faculdades mais seletivas, né? Em que a política de bolsa se dá somente pela comprovação financeira. Então, já espera-se um aluno que tenha um certo tipo de perfil para aplicar para essas faculdades e assim avaliar a realidade financeira da família para entender se a família pode ter os requerimentos, né, ou se enquadrar nessa necessidade financeira também. Então, precisa existir uma demonstração financeira pela família, através de imposto de renda, patrimônio. Algumas faculdades podem solicitar cartão de crédito, né, os extratos dos últimos 6 meses ou um ano. Ah, mas, de novo, para considerar em aplicar ou se candidatar para essas universidades que oferecem que tem essa política de bolsa por necessidade financeira, o aluno já tem que ser um aluno ah, em alto rendimento acadêmico, não só em termos de notas e provas, mas também ter um currículo de atividades extracurriculares em alto rendimento também. Então, um certo padrão de mínimo que nós esperamos de um estudante em aplicar para esse tipo de faculdade e depois avaliar com cada família o tipo de realidade financeira para saber se a família pode ou não ser considerada. Aqui alguns exemplos, inclusive, dos nossos alunos, dos últimos 2 ciclos que os alunos aplicaram conosco e obtiveram bolsas por necessidade financeira, né? Então, essas bolsas elas podem cobrir, inclusive, o custo básico de vida do estudante, porque elas vão olhar todo o custo que o aluno teria na universidade. Então, a faculdade vai fazer essa conta e a própria faculdade é quem oferece a bolsa que ela julga necessário para aquela família, né? E aí vamos entrar um pouco mais no detalhe, né, de como é feita essa conta, né, da necessidade financeira de uma forma mais geral, né? A gente não vai entrar muito no detalhe, porque aqui, inclusive, faz parte do trabalho daqui para fora, os alunos têm uma mentora de application para direcioná-los nesse assunto, mas aqui é para vocês terem pelo menos uma noção geral, né? Primeiramente, que a faculdade vai levar em consideração, né, salários, né, receita, né, do que a família tenha, né, lucros e dividendos de empresas, se a família tiver algum tipo de empresa, né, a receber por pessoa jurídica, aluguéis, outros fontes de renda, investimentos. Então, tudo que for a receita vai ser considerado numa conta inicial, né? Isso vai ser feito através da avaliação do imposto de renda dos responsáveis. É considerado também o tamanho da família, né? Se tiver algum dependente, ou irmão mais novo, mais nova, estiver estudando na faculdade, né? O quanto que a família tem de despesa, né? Imóveis também e patrimônio, isso é considerado, muitas vezes não pela liquidez que a família tenha de investimento que pode ser investido na faculdade, né? Isso também é considerado. E no caso de pais separados, né? É calculado os dois patrimônios separadamente, mas depois de uma conta final para o estudante. Então, o aluno sempre é considerado um aluno que tenha dois responsáveis, né? E aí essa conta ela é feita separadamente se for um casal separado, né? O que que a faculdade não vai levar em consideração nessa conta? O imóvel, obviamente, né, que a família mora, né, como patrimônio, e planos de previdência e aposentadoria, né? A faculdade julga que isso, de fato, é um planejamento para os responsáveis, né? E isso não pode entrar na conta de investimento que poderia ser feito junto à faculdade, né?
E aí, como é que é feito esse critério para calcular o EFC, né, que é o Estimated Family Contribution, né, é o sigla que eles usam para essa nomenclatura. Primeiro, a renda total dos pais, né, o patrimônio, né, e a partir daí as despesas, né, retirado toda essa despesa que a família tenha, o quanto ela não poderia, o câmbio também é considerado, e assim a faculdade vê o qual que seria o saldo, né, se a família teria ou não algum saldo, né, que poderia investir na educação, ou se não tiver, aí a faculdade oferece uma bolsa, se for o caso, completa. Né? Aqui alguns dados interessantes nesse sentido de bolsas, né, por necessidade financeira e a quantidade de alunos que são aprovados ah, diante o alto grau de seletividade que existem nessas universidades, né? Mas é interessante também fazer essa avaliação, isso é algo que a gente vem fazendo há muitos, muitos anos, né, daqui para fora, e compilando esses resultados para justamente ter base de resultados anteriores para poder orientar os nossos alunos. Então, a gente consegue traçar de uma forma mais geral quem tem sido mais ou menos generoso com alunos brasileiros na oferta de bolsas por necessidade financeira. Então, por exemplo, Harvard, né, que aceita em média entre 5 a 6 brasileiros por ano, desses 5, 6 brasileiros que são aceitos, em média, metade vai receber uma bolsa por necessidade financeira, né? E aí, muitas vezes, essas bolsas, o que a gente vê, e aí vocês estão vendo aqui na última ah, coluna, todas elas, a grande maioria, vai chegar a mais de 80% do custo total. Então, geralmente, quando o aluno recebe uma bolsa por necessidade financeira, uma bolsa bem, bem generosa, né? Agora, outras faculdades, elas não são tão generosas, por exemplo, Cornell, né? Cornell é uma faculdade que vai aceitar, em média, de 8 a 10 brasileiros por ano, e desses 8 a 10 brasileiros, só 5% vai receber algum tipo de bolsa por necessidade financeira. Então, a gente tem um certo padrão de que Cornell, para quem precisa de bolsa por necessidade, talvez não seja a melhor opção, né? Porque aí só talvez um aluno receba uma bolsa por necessidade financeira, né? Agora, MIT, né, é uma faculdade, né, obviamente todo mundo conhece, ouviu falar, mas aceita né, de 3 a 5 brasileiros por ano, mas 75% desses alunos vai receber algum tipo de bolsa. Então, é uma faculdade que é bem conhecida por ser bem generosa, assim como Dartmouth, né? Dartmouth é uma faculdade que aí já aceita até mais do que o MIT, é uma Ivy League, que aceita entre 10 a 12 brasileiros por ano, e desses 10 a 12, 75% desses alunos vai receber algum tipo de bolsa por necessidade. Então, a gente consegue traçar certos padrões ah, e parâmetros de número de aceitação e alunos brasileiros que receberam bolsas por necessidade financeira, né? O terceiro ponto, né, a terceira frente possível de se conseguir algum tipo de bolsa é a bolsa pelo mérito artístico, ou seja, pela análise do portfólio artístico do estudante. Ou seja, um aluno que tem interesse nas artes e ao longo do seu ensino médio desenvolveu um portfólio artístico considerável, né, participou de cursos ou fez apresentações, e aí tem um portfólio artístico interessante para mostrar para as universidades, esse portfólio ah, pode causar, né, pode receber algum tipo de bolsa também, por mérito artístico, né? E aí, os principais cursos artísticos hoje que os nossos alunos conseguem algum tipo de bolsa, cinema, design, arquitetura e moda, né? Então, esses são os principais cursos artísticos hoje dos nossos alunos. Inclusive, aqui alguns exemplos dos nossos alunos que obtiveram bolsa por mérito artístico também, né? Só para ilustrar um pouquinho aqui para vocês. O ponto aqui, pessoal, em termos de bolsa, que é muito importante e fundamental, e algo que a gente sempre orienta, principalmente os responsáveis, é a família determinar um teto de orçamento. Essa conta precisa ser feita, né? Ou estipulada, um range, pelo menos, do que é possível e viável, fazendo essa conta anual. E aí o trabalho daqui para fora é sempre
alinhar primeiro com a família esse orçamento anual, para que a partir daí todo um trabalho de pesquisa, seleção e definição de faculdades, né, esteja dentro desse teto financeiro ou com bolsa possa se chegar nesse teto financeiro. Então, toda faculdade que estiver fora do orçamento da família e não tiver bolsa, nós não consideramos na lista de faculdades para o aluno. A faculdade que estiver fora do orçamento da família, mas tiver bolsa, sempre consideramos a possibilidade, avaliando primeiro o tamanho da bolsa que a faculdade ofereça, para saber se chega no teto da família, e segundo, avaliando os requisitos de bolsa para saber se o estudante é ou não um candidato para aquela bolsa. E aí avaliar aqueles três vertentes que falamos, né? Bolsa por mérito, necessidade, se for bolsa por mérito artístico. Então, tudo é considerado na avaliação do estudante para as possíveis bolsas que vai se candidatar também, né? E aqui a gente colocou também algumas dicas, né, de como os alunos podem melhorar suas chances de bolsas, né? Algumas delas, né? Primeiro, como a gente falou bem no início da conversa, notas da escola, né? Então, média escolar, sempre aumentando a média durante o ensino médio, chegando numa média alta, isso pode se traduzir em bolsa já na frente. E ir muito bem nas provas também, né? Quanto melhor forem os resultados das provas, principalmente do SAT, melhores e maiores serão as possibilidades de bolsas acadêmicas, por mérito acadêmico. Tá? Com essas duas primeiras vertentes, o aluno já possivelmente consegue se qualificar para várias bolsas por mérito acadêmico, né? Agora, além disso, né, se envolvendo, se engajando, se capacitando nas atividades extracurriculares, né, criando um currículo muito forte, e isso lá na frente pode também se traduzir em você se tornar um candidato ou uma candidata apta a, a aplicar para algumas bolsas por necessidade financeira, né? Então, as atividades extracurriculares, elas podem lá na frente se traduzir nessas bolsas, né, na capacitação do aluno se candidatar para bolsas por necessidade financeira. Além disso, um ponto que é fundamental e muitas pessoas acham que é óbvio, mas não é tão óbvio assim para muitos alunos e famílias, é selecionar as faculdades corretamente, né? A gente vê há alguns anos, né, os alunos que muitas vezes fazem o processo sozinhos, né, ou não têm nenhuma orientação, não têm nenhuma referência, fazem aplicação para 5, 10, às vezes 15 universidades, né, que acharam ali legais, né, gostaram e acham boas, né, dentro da sua área, e aí muitas vezes são admitidos naquelas universidades, mas são faculdades totalmente fora do orçamento estimado da família, né? E isso, obviamente, é um trabalho meio que jogado fora, né, para o estudante, né? Porque se o aluno vai se candidatar, o aluno precisa primeiro estudar se aquela faculdade está dentro do orçamento da família ou não. Por isso que essa conversa, né, com os responsáveis sobre quanto é possível ser investido no exterior é fundamental para que essa definição e seleção de faculdades esteja coerente com a realidade da família. Além disso, né, as redações, que são as redações de apresentação para as universidades, algumas faculdades oferecem bolsas diante do texto que você escreve, né? Ou você tem que fazer algum texto a mais, e aí você pode ser considerado para bolsa. Então, isso aqui também pode ser um diferencial na aplicação da sua bolsa por mérito acadêmico. E para fechar, as bolsas, né, por portfólio artístico, né, o preparo criativo nas audições, né, teatro, música também. Então, se você tem interesse em alguma arte, né, como cinema, teatro, moda, arquitetura, animação, ilustração, quanto mais você se dedica na sua arte, você se envolve em cursos de extensão, você começa a criar um material seu com o que você já desenvolveu, lá na frente você pode criar um baita portfólio e conseguir uma bolsa por isso. Então, continue se dedicando nesse aspecto. E aí, como a gente falou, né, algumas outras dicas aqui sobre bolsas de estudos. Primeiro, tem um teto de investimento pré-estabelecido, né? Então, já é o ponto que a gente falou.
quando trouxemos aí o slide sobre o custo total das universidades. Então, essa é uma conversa que precisa ser feita na família, né, estabelecido em conjunto com todos, porque definir as faculdades corretamente dentro do orçamento é fundamental, né? Quando você busca também na internet algumas palavras-chave para poder avaliar se a faculdade tem bolsa ou não, aqui nós separamos algumas palavras-chave para isso, né? Merit-based Scholarship Opportunities for International Students, né? Uma ótima forma, aí você pode colocar o nome da faculdade do lado. Pesquise também se a faculdade vai ter alguma application extra para bolsa ou não, ou se você é considerado automaticamente. Se você não consegue encontrar essa informação no site da faculdade, mande o e-mail, eles geralmente são muito rápidos e solícitos, né, para responder. E atenção aos prazos também, né? As bolsas de estudos, muitas delas são dadas por quem aplica primeiro, por quem manda a sua candidatura primeiro. Então, quanto mais cedo você envia suas applications, mais chances você tem de ser considerado para uma bolsa de estudos, né? E as faculdades por need, né? Tem as faculdades que são need blind, need aware. Muitas vezes na prática a gente vê que a diferença não é tanto assim, mas é interessante considerar também a diferença entre os dois. E aqui alguns sites também interessantes para vocês terem como referência nas pesquisas, né, que são fontes super confiáveis, atualizadas, né, com as universidades, o US News, e o College Boards nos Estados Unidos. NIST também é bem interessante, Study in Holland, na Holanda, Times of Higher Education, que é o THE, que hoje é um dos principais sites de rankings de universidades, e o The Guardian para o Reino Unido, né? E aqui também alguns sites para vocês visitarem, fazerem tours online das universidades também, para conhecerem. E aí, só para a gente fechar, né, como que o nosso trabalho aqui na Daqui para Fora ajuda e orienta os alunos, principalmente nessa parte de seleção de faculdades, bolsas de estudos para os nossos alunos, tá? De uma forma geral, o trabalho ele pode começar a partir do nono ano. Nono, primeiro e segundo ano, os alunos começam numa fase que a gente chama de preparação, né? Que é a desenvolvimento das atividades extracurriculares, planejamento das provas, inclusive acompanhamento acadêmico desses alunos. A gente vê os alunos tendo uma motivação, inclusive, a mais durante o ensino médio, sabendo que a sua média lá na frente pode se traduzir em uma bolsa de estudo no exterior. Então, é legal quando a gente vê essa motivação do aluno tendo boas notas na escola. E ao chegar na terceira série, ou no último ano, no 12º, no último ano do ensino médio, o aluno entra na fase da candidatura, que aí a parte fundamental do que a gente falou aqui de bolsas de estudos se dá na parte de seleção de universidades, que inclusive um mentor específico da Daqui para Fora trabalha com os nossos alunos, tá? Que é o que a gente vai falar já já. E ao longo dos 4 anos, né, Daqui para Fora continua dando suporte e apoio para os alunos enquanto estudam no exterior também, né? Então, nessa fase de seleção de universidades, né, o aluno tem um mentor específico, que é o estrategista, o responsável por fazer análise do perfil do estudante, suas preferências, o orçamento anual planejado pela família, inclusive, quando é necessário, tem-se várias reuniões com a família nesse alinhamento de orçamento anual planejado. Usamos muito a nossa experiência, a nossa base de dados, já daqui para fora, né, que nós temos compilado milhares de alunos e milhares de faculdades ao longo desses anos todos. Então, a seleção de faculdades, ela não só leva em consideração a parte acadêmica do estudante, mas sempre dentro do orçamento ou da necessidade ou possibilidade de bolsa que esse aluno também vai se candidatar. O estudante, quando entra nessa fase de seleção, ele recebe várias opções de universidades que são recomendadas pelo estrategista, até chegarem numa lista final de universidades que, de fato, esse aluno vai se candidatar. Essa lista final, geralmente, ela vai ser composta por 12, às vezes até 16 universidades, e essas 12, 16 universidades, elas são distribuídas nessas 4 categorias de chances admissionais. Faculdades muito competitivas de 0 a 10% de chance de admissão, competitiva de 15 a 20, alvos de 35 a 70, seguras acima de 80%.
Sendo que nessas chances de admissão nós calculamos mediante a comparação com os outros alunos que já passaram na daqui para fora. Ou seja, não é um grau de seletividade que a própria faculdade tenha, né? Se é uma faculdade mais difícil ou menos difícil de entrar. Mas aqui sim é um grau de seletividade para cada estudante da daqui para fora que está no processo de candidatura. Ou seja, nós usamos a nossa base de dados para poder cruzar informações e dados com os outros alunos que já aplicaram para aquela mesma faculdade que o aluno esteja pleiteando, né, ou considerando em se candidatar, para poder entender qual é o grau de seletividade que aquela faculdade vai se enquadrar para aquele estudante. Ou seja, é um processo muito assertivo aqui, porque aqui a gente consegue entender, com o perfil de cada estudante, qual é o grau de seletividade de cada faculdade. Ou seja, criando uma lista de 12, 16 universidades nessas 4 categorias, é para esse projeto dar certo no final. É para esse aluno ter alguma aprovação no final do projeto, né? Ah, então, esse é um trabalho que o estrategista faz para justamente viabilizar e realizar esse projeto, né, e aceitação dos alunos no exterior. Então, aqui para a gente fechar, né, de novo, retomando os eventos que vão acontecer no dia 31, atividades, provas no dia 5, e o webinar, se não for nas melhores, não vale a pena, no dia 7 de fevereiro. Como a gente falou no dia 5 sobre provas internacionais, a gente vai abordar mais, né, as provas na Europa continental, o Enem, né, o que cada país, né, exige. Então, aqui é bem interessante para quem já está nesse momento aí de realizar as provas esse ano, tá? E aqui vou deixar os contatos, né? Vou abrir agora para perguntas e dúvidas de vocês aqui no Q&A, né? Vamos lá. Há universidades que permitem você ingressar sem TOEFL? Sim, existem, tá? Contanto que você tenha cumprido alguma exigência acadêmica, né? Ou de proficiência de uma outra forma, né? Por exemplo, existem alunos aqui no Brasil que estudam em escolas internacionais, né? Escola americana, escola britânica. Então, algumas faculdades, se você tem esse tipo de currículo, você é isento de fazer o TOEFL como prova de proficiência. Algumas, nem todas. Algumas faculdades, mesmo um aluno que faça um currículo internacional, pode ser exigido a prova de proficiência também. Então, são casos de exceção. Outro exemplo, se você vai muito bem na parte de inglês da prova do SAT, algumas faculdades têm uma política de que se você vai atinge uma certa pontuação na parte de inglês do SAT, você não precisa comprovar a sua proficiência de inglês. Então, isso também é um outro exemplo que só para ilustrar aqui essa parte. Mas, no geral, o que nós sempre orientamos o aluno é tem uma prova de proficiência de inglês. É muito importante porque no processo de escolha, de definição de faculdades, né, você cumprir com todos os requisitos é o mais tranquilo para o estudante, né, na candidatura. Sim, as universidades vão considerar a escola técnica, ensino médio mais o técnico. Minha média, sim, Sofia. Então, muito boa média, parabéns. 8,5, uma boa média para quem está aí no técnico, que a gente sabe que é bem puxado, né? Mas você vai ser considerada no conjunto da obra, né? Ou seja, em todo o histórico que você teve durante a sua, a sua formação acadêmica antes de começar uma graduação, um bacharelado. Então, o ensino médio junto com o técnico, se isso é o que entra no seu histórico final, é isso que é avaliado também, tá? Boa, Gabriela, é isso mesmo. Na verdade, as notas do Enem, ela não sai antes de você enviar a sua application. As applications, elas são enviadas geralmente no final do terceiro ano, né? Então, você envia a sua application no final do terceiro ano, novembro, dezembro, e as notas do Enem geralmente vão sair o quê? Janeiro, né? Então, o que que acontece? Você tem que enviar a sua application dentro do deadline, que é novembro e dezembro, só que a nota do Enem vai ficar o que eles chamam de pending, vai ficar na pendência ali de receber o resultado para você receber o seu resultado final de aceitação ou não na faculdade.
tá? Mas tem que mandar o application dentro do deadline, né? Mesmo sem nota do Enem. De nada. Tem algum problema se aplicar mesmo tendo me formado no ano passado? Não tem problema nenhum, Ana Luísa. Você aplica no ano seguinte, você estaria dentro do que a gente chama de gap year. Então, é importante a gente construir uma narrativa para a sua application, né, do porquê que você não aplicou no ano passado, criar uma história para você desse ano, né, e como que vai ser a sua história de aplicar no ano seguinte. A gente tem todo ano alguns alunos que fazem isso, né? Então, dá para aplicar sem problema nenhum. Entre em contato com a gente que a gente marca uma conversa inicial sem custo algum. Minha filha estuda numa escola mantida por empresas privadas em São Paulo, voltada para a formação de líderes, e nesse aspecto é totalmente técnica. Ela tem média 9,1 e como fica por ser totalmente técnica? Como fica por ser totalmente técnica? Eu não entendi, eu acho que essa pergunta. Simone, se você puder me ajudar aqui. A escola é técnica, é isso? Eu não sei se foi isso que eu entendi. Mas, assim, ensino técnico, tá. Não, sem problema nenhum. A formação, se é técnica ou se é a base acadêmica, né, os 12 anos, o que importa para a faculdade ela é receber o histórico que o estudante teve com o final, a certificação do ensino médio, seja por técnico ou padrão, né, vamos dizer assim, currículo padrão normal, né? Ah, então, não tem problema nenhum ela aplicar como, né, na escola técnica. Inclusive, a gente já teve alguns alunos, né, que vieram né, o Cefet, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, o IFES, né, os institutos federais, inclusive, no Brasil, a gente já teve alguns alunos que participaram do programa conosco, que participam, na verdade, no programa conosco, sem problema nenhum. 9,1, excelente. Possivelmente, inclusive, poderia se qualificar para alguma bolsa acadêmica, tá? O que fazer nesse gap year para chances de bolsa? Bem, para chances de bolsas, eu diria primeiro foco no SAT. Arrasar no SAT, de preferência chegar na casa dos 1.500 no SAT durante o gap year, né? E trabalhar muito nas redações, nos essays, tá? Então, essas seriam as duas grandes dicas aí para você focar se você for aplicar durante o seu gap year. Beleza? Mais alguma outra dúvida, pessoal? Com relação à prova da CT, existe uma preparação que vocês fazem? Sim, Rafaela. Temos nada aqui para fora o nosso próprio curso preparatório de SAT, tá? Onde os alunos têm um acompanhamento individualizado com uma professora brasileira, plantões de dúvidas, um plano de estudos também, relatórios de progresso. A gente usa a Khan Academy como referência, né? Já que é a plataforma oficial da prova, mas com toda essa base e acompanhamento de uma professora inclusive para direcionar o estudante dentro da prova, né? O que esse aluno precisa focar mais ou menos, né, dentro das suas dificuldades e habilidades. Então, é um curso bem legal que a gente tem para os nossos alunos. A gente tem recebido um feedback muito legal. Sim, portfólio de moda, sim, tá, Eduarda? Nada aqui para fora, quando você começa o trabalho de candidatura conosco, você vai ter uma equipe multidisciplinar, né? E uma dos mentores, se você tem interesse nas artes, uma das mentoras vai ser uma mentora de portfólio, tá? E essa mentora de portfólio é quem tem toda essa visão e vivência artística, né? E aí ela vai fazer uma análise do que você já fez, se você já tem um portfólio, algum portfólio para moda, se você não tiver essa orientadora de portfólio para moda vai direcioná-la no que você tem que fazer, se você vai ter que fazer algum tipo de ah, material autoral seu, ou fotografia, ou algum outro tipo de arte. Então, é uma mentora específica de portfólio que faria parte da sua equipe dada aqui para fora de candidatura que estaria junto com você. Teria interesse também em aplicar nas faculdades de Portugal e tem um passaporte português. O Enem seria levado em conta? Olha, Rafaela, Portugal é um pouco tricky, né, que a gente chama em relação à dupla cidadania, quando você tem um passaporte específico português. Porque aí você tem que fazer o processo como uma portuguesa. E aí você tem que fazer as provas de lá.
tá? Então, a não ser que você abra mão de aplicar como um passaporte português, aplicar como brasileira, aí você pode usar o Enem, né? Mas se você tem um passaporte português e quer aplicar para Portugal, você vai ter que cumprir as exigências de lá. Então, é um pouco tricky, Portugal especificamente nesse caso. Como sabem os valores da mentoria de vocês? Olha, Simone, marca uma conversa com a gente, manda um WhatsApp, né? Porque a gente sempre tem que entender o valor da mentoria tem muitas variáveis, né? Dependendo de quando o aluno começa, quantas candidaturas, se tem portfólio artístico ou não, a, qual vai ser a diluição do trabalho, enfim, tem muitas variáveis que impactam as parcelas, né? A gente geralmente trabalha em parcelamento estendido, tá? Então, o ideal é realmente marcar uma primeira conversa, não tem nenhum custo essa primeira conversa, uma primeira reunião com um consultor, uma consultora da sua região, porque aí nessa primeira reunião vocês recebem uma proposta, vão ter os valores certinhos, quanto custa, como é que seria o parcelamento, descontos, à vistas, enfim, aí você teria esses detalhes. Nicolas Reis, o SAT, sim, o curso do SAT já está incluso na nossa consultoria. Inclusive, nessa primeira conversa com o consultor, vocês têm toda uma apresentação completa do programa, do que está incluso, né, o que seria a jornada com o estudante, e aí vocês têm uma ideia total do trabalho. Fotografia é um interesse considerado na bolsa artística? Olha, Sofia, a bolsa artística você tem que pensar o seguinte: quando você aplica para a bolsa artística, é porque você também vai fazer aquele curso artístico. Então, não adianta se você tem um portfólio de fotografia, mas você quer fazer uma faculdade de economia. Não é assim que funciona. A não ser que você queira fazer faculdade de fotografia. Aí tudo bem. Então, se você tem um baita portfólio de fotografia e quer fazer faculdade de fotografia, aí sim, pode ser que com o seu portfólio você se qualifique para alguma bolsa em fotografia. Mas não pode ser uma coisa diferente do curso que você queira fazer na faculdade. Bem, então, pessoal, eu queria agradecer aqui a presença de todos e todas que estiveram na nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham saído daqui com um pouco mais de informação, e conhecimento, né, do assunto. Fiquem ligados nos nossos próximos eventos, né? A gente está fazendo pelo menos aí de 1 a 2 eventos por semana, então contem conosco nesse assunto. E qualquer outra dúvida, podem entrar em contato com a Daqui para Fora, podem marcar uma primeira conversa, não tem nenhum custo, é gratuito para vocês conhecerem, entenderem cada vez mais o assunto, para que vocês conheçam, né, e tenham uma ideia real de como que funciona o trabalho com a Daqui para Fora, tá? Bem, obrigada novamente a vocês, espero revê-los em um próximo evento e boa noite a todos e a todas. Obrigada, gente, boa noite. Tchau, tchau.